tua voz a fé se faz semente, um farol de paz pra toda a gente, semeando vida no seu coração, semeando vida, a rádio é a canção. Com o pastor Elias Geraldo aqui na CPD, semeando vida pra você. Muito bem, meus queridos, chegou o momento de nós meditarmos na santa, inerrante e poderosa Palavra de Deus no programa Semeando Vida. Semeando Vida, levando Jesus até o seu coração e conduzindo você pelo caminho da fé na voz de seu amigo pastor Elias Geraldo. O propósito da nossa mensagem é evangelística, uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra voltada para aquelas pessoas também que são leigas, que ainda não conhecem. Nosso desejo maior é motivar você a fazer a leitura da palavra de Deus juntamente com a gente e meditar na mensagem, tá bom? Evangelho de João, no capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso de número 1, que diz assim, a epígrafe na minha Bíblia: Jesus transforma água em vinho. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Eu quero pedir para você frisar comigo. Frisa comigo aí o versículo de número 9, que diz assim: e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo. Amém? O versículo que vamos tomar aqui por base da meditação de hoje é o versículo 9. Meus queridos, bodas, casamento, a gente pode entrar na cultura e falar sobre a cultura aqui no Brasil, que todo casamento tem bolo. Aqui em Minas Gerais, o casamento tem que ter o almoço, o macarrão com galo. Hoje não é mais macarrão com galo, hoje o pessoal já contrata um buffet, E ali já fazem tudo, mas na verdade tradição mineira é macarrão com galo no casamento. É o bolo do casamento. Mas aqui nos tempos do Senhor Jesus, a festa não podia faltar o vinho. Porque se faltasse ali o vinho,
aquelas pessoas que ali estavam poderiam ver e dizer que era uma vergonha para o noivo não ter se abastecido para aquela festa. Ele ficaria envergonhado. Então era necessário ter ali o vinho. E o interessante é que Maria, pela palavra, mostra que provavelmente ela estava ali ajudando também. Ela estava ajudando naquele casamento. Quando ela olha para o Senhor Jesus e ela fala: acabou o vinho, quer dizer, o vinho deles acabou, a festa ficou sem vinho. Jesus fala para ela que ainda não era chegada a hora dele, mas de repentemente Jesus pega e se compadece. Ela fala que com os discípulos, com os serventes ali, que é os garçons da época, falou: olha, faz tudo que ele mandar vocês fazerem. E ele olha para os potes que ficavam à entrada. Era aqueles potes que eles tinham o hábito de entrar em casa, mas antes se lavar os pés, lavar as mãos. Eles tinham uma tradição de lavar os pés e lavar as mãos. Antes de comer, né? O judeu não come sem lavar, ele lava as mãos. Então Jesus, naquele momento, olha para eles e fala para eles: olha, vai lá e enche esses potes com água. Quando eles encheram os potes com água, Jesus agora dá uma segunda ordem dizendo: pega um pouco dessa água e leva para o chefe de vocês, para o mordomo-mor, chamado mestre-sala. Leva para o mestre-sala, leva para o mordomo-mor. Seria o governante. E aí então, quando eles tiram aquela água e levam para ele experimenta aquela água e de repente aquela água já não era mais água, era vinho. Iniciou ali uma maravilha, um sinal. Naquele momento que ele toma aquela água, ele vai até o dono da festa para reclamar com ele. E disse para ele: olha, todos têm o costume de servir o vinho bom, depois que está todo mundo bêbado, aí sim é que serve o vinho ruim, ou seja, o inferior, porque aí já ninguém está ligando para mais nada, todo mundo está alegre. E você guardou o vinho bom por último? Ele não sabia que aquele vinho que ele estava tomando, Jesus havia realizado ali um milagre, transformando a água em vinho. Mas observa onde eu pedi você para grifar. Não sabia ele, mas aqueles que havia feito aquilo sabia. Jesus talvez não fez aquele milagre ali simplesmente por causa do noivo ou da noiva. Não. Observa. Ele fez para que viesse a ter testemunha do poder de Deus. Ele fez ali para que as pessoas pudessem começar a crer nele. Então, para que as pessoas começassem a crer nele, ele começou a realizar milagres. Tem momento da nossa vida que, se Jesus não fizer alguma coisa sobrenatural acontecer, a gente, vamos colocar assim, que a gente erra, porque o nosso coração começa a falhar, a nossa fé começa a desfalecer. Tem coisa que eu me lembro aqui quando eu era novo convertido, que eu orava a Deus de manhã até de tarde, tudo acontecia. Já houve um tempo no meu ministério em que eu chegava no lugar, aonde tivesse doente, eu colocava as mãos e Jesus curava. Já houve um dia em que eu botei as mãos sobre um paralítico e ele se colocou de pé. Havia dado um derrame. E eu botei as mãos sobre ele, colocou de pé e deu 2 passos. Não sou eu no caso, né? Na verdade, ali é a igreja. Estava eu, pastor Jesus, missionária irmã Maria, que está aqui com a gente, que não me deixa mentir. Colocamos as mãos e o ministério, e Deus começou então a operar. Mas você pode perguntar assim: mas pastor, por que eu estou doente e Deus não cura?
Por que eu estou passando por isso hoje? Por que eu estou vivendo dessa maneira? Observa uma coisa que eu quero te falar aqui em nome de Jesus. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui. Jesus, ele sabe como opera, ele sabe como trabalha, ele sabe como faz. Ele sabe o que fazer e na hora de fazer. Eu comecei um dia a orar e perguntar: Senhor, olha, eu não sei por que de repentemente as coisas mudou, parece que não estou conseguindo entender. E então ele disse: algumas pessoas não precisam de sinais para crer em mim. Outras sim precisam de sinais. Algumas pessoas precisam de que ele venha fazer um sinal para que ela venha acreditar no poder de Deus, e outras não, outras já creem à medida da fé, outras creem, cada um de uma forma. É interessante isso, cada um de um jeito, mas acontece. É interessante a gente falar sobre isso. Há alguns que creem de uma forma, há outros que creem de outra, e o Senhor Deus opera, Ele coopera, Ele age de acordo com a medida da fé de cada um. Eu me lembro aqui, meu irmão, o pastor Zé Geraldo, que quando Deus me batizou com o Espírito Santo, ele ficou ali maravilhado de ver Deus me batizar com o Espírito Santo e falou: Senhor, eu também quero. E aí ele começou a falar com Deus: Senhor, por que você não me batiza com o Espírito Santo? Eu quero falar em língua, eu quero ser vaso de honra, eu quero que o Senhor me usa. E ele conta que ele estava indo de bicicleta, no asfalto de bicicleta, no canto, no acostamento do asfalto, quando de repentemente ele começou a falar em outras línguas, e Deus batizou ele com o Espírito Santo em cima da bicicleta, andando na rodovia. Mas eu conheço pessoas que há tanto tempo não conseguem, ou melhor, não receberam ainda o batismo com o Espírito Santo. Eu conheço muitas pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Pessoas que almejam ser batizadas pelo Espírito Santo. Então, meus queridos, na verdade, é um grande mistério da parte de Deus. É um grande mistério. É um grande mistério da parte de Deus. Deus, ele tem suas maneiras de tratar com cada um. Deus tem sua maneira de agir na vida de cada um. Deus tem sua forma de fazer acontecer da maneira em que Ele determinou sobre a vida de cada um de nós. Talvez você que está me ouvindo aí agora esteja pedindo a Deus, né? Esteja aí agora lutando, querendo receber de Deus um milagre, pedindo a Deus uma solução para a sua causa. E aí você fica preocupado porque não acontece, não está acontecendo. Meu Deus, o que está acontecendo? Ney, fique tranquilo. Ainda não é chegada a hora dele. Ainda não é chegada a hora dele, mas vai chegar a hora dele vai chegar na sua vida. O momento de Deus agir na sua e na minha vida vai chegar. Você acha que eu também não tenho essa guerra dentro de mim? Eu também não tenho essa batalha dentro de mim? Tenho constante batalha, porque quando a gente vê uma situação, parece aos nossos olhos tão fácil de resolver e demora anos para aquilo resolver. A gente entra, ali no momento de desespero diante de Deus. Senhor, tem misericórdia, o Senhor não está me ouvindo. É normal a gente pensar assim, de que Deus não está ouvindo a gente, que Jesus nem com a gente está, de tanta prova que vem contra nossas vidas, tantas lutas que vêm. Mas eu quero te dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, guarda no seu coração. O Senhor não te abandona, o Senhor não te larga, o Senhor não abre mão de você em momento algum. O Senhor está contigo em todo tempo, o Senhor está contigo em todo momento. Deus jamais te desamparará, jamais te abandonará, Ele jamais te deixará.
A nossa parte humana, ela geme todos os dias por Deus, ela clama, ela ora, ela chora dentro de nós, todo momento. Aquele lado santo da nossa alma, aquele lado que sabe que é melhor estar com Jesus do que estar aqui nessa terra. O apóstolo Paulo passou por isso. O apóstolo Paulo chegou um momento do ministério dele que ele disse assim: olha, eu não sei o que é melhor, se é partir e estar com Cristo, ou se permanecer com vocês, mas por amor a vocês, eu vou permanecer com vocês um pouco mais. Eu creio, no meu entendimento, de que ele pedia para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não aguento mais. É muita prova, é muita luta, é muita dificuldade, Senhor. Será que eu estou sozinho aqui? Com certeza ele passou por momentos da sua fraqueza. Tanto que a Bíblia fala também que ele tinha um espinho na carne, né? Que ninguém sabe o que é. Um mensageiro do diabo que os bofeteava, quer dizer, com a tentação, algo que ele sofria na carne, ele sofria na carne. Mas ele não abandonava Jesus por nada, ele permanecia com Jesus, ele continuava com Jesus, ele aguardava em Jesus as promessas que o Senhor o havia feito. Vai chegar um momento em que aquilo que eu e você pensa que não dá, que não tem como acontecer, vai acontecer. Ele começou os sinais dele aqui na boda de Caná da Galileia, realmente fazendo algo para servir de testemunho. E nós estamos aqui agora lendo esse testemunho. Nós estamos lendo exatamente o testemunho de quê? De que ele, Jesus Cristo, transformou a água em vinho no momento em que não tinha. Ele mandou pegar a água, trazer a água e derramar sobre ali o pote, e mandou tirar do pote e levar. E pessoas testemunharam o que Jesus fez, pessoas viram o que Jesus fez, pessoas participaram da obra que ele fez ali. Ele deu um sinal do seu poder, ele deu um sinal da sua presença. Vai chegar a hora. Se o sinal na sua vida é ele te curar, ele vai te curar. Se o sinal na sua vida é ele te abrir a porta de emprego, ele vai te abrir a porta de emprego. Se o sinal na sua vida é ele curar a sua alma de um sentimento perdido pela história, pelo tempo, ele vai curar a sua alma. É uma libertação, ele vai te libertar. É te exaltar de alguma maneira, ele vai te exaltar, porque ele é Deus, ele pode, ele tem como fazer, ele sabe, ele tem o poder nas mãos. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então todo o poder está nas mãos dele. É ele, para ele, todas as coisas. Você consegue entender isso? Tem pessoas que são paralíticas e ora, Senhor, olha, eu quero andar, e o Senhor opera na vida dela e fala: olha, não é você se levantar dessa cadeira, é você me adorar. Eu me lembro aqui que esse rapaz que era paralítico, esse homem que era paralítico, nós oramos por ele. De repentemente ele gritou um nome, e o nome que ele gritou, ele voltou para a cadeira. E o Senhor disse para a gente assim: olha, ele não vai se levantar dessa cadeira. Sabe por quê? Porque ele não glorifica o meu nome. Claro que é uma situação diferente aqui do que eu estou pregando, né? Mas aconteceu também isso. Aconteceu também de nós fazermos uma campanha de oração por 7 dias e, de repentemente, uma mulher que era cega, uma mulher que havia perdido a visão, ela voltou a enxergar na nossa frente. Ela voltou a enxergar na nossa frente, nós oramos por ela, impomos as mãos e ela voltou a enxergar, ela enxergou. E toda a igreja foi testemunha da cura daquela mulher, que aquela mulher ela voltou a enxergar. O que nós precisamos é entender que Deus ele tem as suas formas de trabalhar, ele tem sua maneira. O que nós precisamos entender, compreender, é que Deus ele tem a sua maneira, sua forma de agir. Ele tem a sua forma de agir. Ele é Deus, ele pode. Toda a honra e toda a glória é dado a ele, ao nome dele. Por ele e para ele são todas as coisas. Ele conhece o caminho, ele sabe.
O que você e eu estamos passando, o que você e eu estamos sentindo agora aqui, Ele sabe. E Ele sabe o que é melhor para nós. O tempo é determinante diante de Deus. O tempo é determinante. Deus não faz nada à toa. Não faz nada sem propósito. Ele tem um propósito. E convém que o nome do Senhor cresça. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Ele tem um propósito. Ele tem um jeito. Ele vai fazer da forma em que Ele já falou que vai fazer. O céu e a terra vai passar, mas a palavra dele não vai passar, vai permanecer. O céu e a terra vai passar. Uma geração vai, outra geração vem, né? Mas ele permanece o mesmo, desde a criação. Ele é o mesmo, ele é imutável, ele não mudou, ele é inabalável. Nada abala Deus, nada. O que acontece com a gente, às vezes, é que nós desistimos muito cedo. Nós abrimos mão de muitas coisas, de muitas promessas. Nós rejeitamos muitas das vezes a forma que Deus quer fazer na nossa vida. É nós que abrimos mão, saímos antes da hora, fugimos, nos escondemos, abandonamos. É nós que muitas das vezes mudamos a forma, mas no final é da maneira que Ele falou que vai acontecer. O tempo é chegado em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, os verdadeiros convidados para uma grande festa, para um grande banquete. O tempo do Senhor chegou, a obra é de Deus. Chegou a hora de Deus agir, chegou a hora de Deus mostrar o poder dele sobre a humanidade. Chegou a hora de Deus provar que Ele é o Senhor. Chegou a hora. O salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e colocou nos meus lábios um novo cântico. A angústia passou, a tristeza passou e o cântico do Senhor chegou. Chegou a hora. Alegra-te neste dia, alegra-te nesta hora. Fica feliz, porque até aqui Deus tem velado sobre a sua palavra e cumprindo ela todos os dias sobre a nossa vida. E você é testemunha disso. Você sabe. Só você sabe o que Deus tem feito na sua vida. Talvez os demais que estão com você, tal como lá na boda de Caná da Galileia, aquelas pessoas que estavam ali comendo e bebendo, nem sabe de onde veio, mas você sabe. Você é testemunho vivo de que Deus opera um milagre. Talvez aquela pessoa que dorme do seu lado, ele não sabe, ela não sabe, mas você sabe. Você sabe. Talvez aquelas pessoas que estão na sala com você, no ambiente com você, não sabe, mas você sabe quem é Jesus. Você sabe que foi Ele que fez, você sabe que é Ele que faz, você sabe que a resposta vem dEle. Então fique na presença deste maravilhoso Deus. Permaneça, fica firme, busque em oração pela sua família, busque em oração pelos seus filhos, busque em oração pelos seus vizinhos, busca pela igreja do Senhor, busca pelos missionários, busca pelas pessoas que precisam de ajuda, por aqueles que estão chorando, que estão gemendo. Você sabe, e aí é que está o grande mistério. Busca comunhão com Deus, busca ficar mais na presença dEle, busca mais, fala com Ele mesmo, conta os seus problemas, conta a sua dor, conta a sua lágrima, fala dos seus problemas de saúde, conta para Ele, porque Ele sabe, Ele te faz entender a seu tempo, a medida certa. Até eu aqui agora, ministrando essa palavra, estou aprendendo algo novo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai fazer. Pelo poder da palavra dEle foi criado o mundo, e pelo poder da palavra dEle tudo está determinado. A seu tempo, tudo vai acontecer. Vamos orar? Tem vários pedidos que nos foram enviados aqui. Eu já quero agradecer a todos que estão conosco, muito obrigado, que Deus possa lhes abençoar ricamente em o nome de Jesus.
Que Deus possa fortalecer a vida de todos vocês. Eu sou grato a Deus por cada um de vocês. Eu quero convidar, vem, vamos orar comigo, vamos. Momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, de misericórdia e graça, cuja presença aqui nós estamos adorando nesta hora. Aqui, meu Deus, sentindo o poder da sua palavra, e confesso que um peso tem sido removido da mente, da consciência de cada ouvinte. Eu tenho a certeza disso, porque eles sabem, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus e que tudo está nas suas mãos. E com alegria recebemos nesta hora a palavra que o Senhor nos deu, e mediante esta palavra perseveremos. Vamos perseverar diante de Ti. Que o Senhor continua nos abrindo porta onde não tem. Que o Senhor continua nos respondendo nos momentos em que cada um de nós clamarmos ao Senhor. Que Teu Espírito continua nos fortalecendo nos momentos da angústia, nos momentos das lutas, no momento das dúvidas. Que o Senhor nos esclareça e nos ajude e nos fortaleça cada vez mais para avançar como um grande exército do Senhor nessa terra, salvando almas para o Teu reino, Pai. Meu Deus, em o nome de Jesus, cura, salva e liberta aqueles que estão agora clamando comigo, aqueles que pediram oração, Senhor, pedidos que também estão nesse caderno, nomes que estão aqui, pessoas representando, Pai, em o nome de Jesus, eu te peço agora, vai de encontro a cada vida e nos ajuda, ó nosso Deus, nos ajuda a receber cada dia a porção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Como diz Eliseu, Senhor, ali, meu Senhor da glória, ao pedir Elias, ele pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, sobre a vida dele. Senhor, eu também clamo nesta hora. Talvez, ó Pai, de uma forma ignorante, não sei, o Senhor sabe, mas nós queremos porção dobrada do Espírito também sobre a nossa vida. Talvez não sabemos nem o que nós estamos pedindo, mas nós precisamos sim, precisamos mais do Teu Espírito em nós. Precisamos do revestimento do poder que vem do alto. Assim como Tu revestiu a igreja primitiva para que fosse por toda parte pregando a Tua palavra, derramou no dia de Pentecoste o Teu Espírito sobre todos eles que ali estavam reunidos. Senhor, eu te peço agora neste momento, sobre cada vida que está ouvindo esta palavra, que o Senhor possa derramar do Teu Espírito como no dia de Pentecoste. Derrama do Teu Espírito agora, opera um milagre, opera as suas maravilhas, que seja um sinal, como o Senhor deu ali, meu Pai, na boda de Caná da Galileia, transformando a água em vinho, fazendo daquelas pessoas testemunha do seu poder, pois hoje também haja um sobrenatural agora, Senhor, na vida de cada um que está comigo, ouvindo ou assistindo essa mensagem. Senhor, em o nome de Jesus, coopera conosco nessa hora, faz uma grande obra, meu Pai. Aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, se faça presente nessa vida, em um nome de Jesus, meu Deus, que o Teu poder seja manifesto agora, que haja algo sobrenatural vindo do Senhor, sobre cada um de nós, sobre toda essa igreja. Pai, em um nome de Jesus, ser conosco a Tua presença, eu assim oro e já lhe agradeço, meu Deus, crendo e certo dessa vitória, em o nome de Jesus, o que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém e amém. Oh, glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Oh, glória. Oh, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se vocês pudessem sentir como eu sinto aqui agora, meu Deus, que maravilha, a presença do Espírito Santo aqui, nesse estúdio comigo agora, e eu sei que essa mesma presença, que este mesmo poder, transformador, salvador, libertador,
está sobre a sua vida aí agora também, em o nome de Jesus, porque a palavra diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei presente, disse o Senhor Jesus. Pois então, não importa a distância, não importa a distância, que essa mesma presença seja manifesta na sua vida aí agora, em o nome de Jesus. Que você possa também dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que você seja renovado agora em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que você seja curado agora. Que você seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Que você seja batizado com o Espírito Santo e com fogo, como foi derramado o mesmo Espírito no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2. Eu também peço a Deus agora sobre a sua vida, que haja um mover sobrenatural agora em sua vida, em o nome de Jesus. Oh, graças a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Oh, glória, glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Que haja línguas repartidas como que de fogo sobre a sua vida. Que haja uma profunda mudança no quadro da sua vida, da sua história a partir de agora. Um novo tempo chegou. Tempo de azeite ser derramado. Tempo de fogo no altar. Tempo de temperança, sal da terra, luz do mundo. Tempo de luz, o tempo de treva acabou. E o poder divino do Espírito Santo de Deus repousa sobre a sua vida, o seu coração, e desde agora e para todo sempre. Em o nome de Jesus. Amém e amém. O programa Semeando Vida vai ficando por aqui. Permitindo o Senhor nosso Deus, nós voltaremos. Aleluia. Temos um encontro marcado no próximo programa aqui, nessa mesma rádio do coração, nessa mesma hora. E se Deus permitir, estarei com você aqui. Se nós não nos reunimos aqui na terra, nos reuniremos lá no céu, na presença do nosso Altíssimo Deus. Muito obrigado pela audiência. Até o nosso próximo programa Semeando Vida. Como sempre, termino carinhosamente, sem vontade de parar, mas com vontade de continuar aqui. Mas temos um tempo. Oh, glória a Deus. Fui. Deus abençoe. Tchau. Acabamos de apresentar programa Semeando Vida. Até o nosso próximo programa.